E aí é com ele, Bruno Rodrigues, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Carol, e você? Tudo ótimo. Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, falar de Copa Sul-Americana. Afinal, tivemos time brasileiro em campo pela ida das oitavas de final. E como é que foi, hein, Bruno? Bom resultado para o São Paulo, viu, Carol? Que viajou a La Paz, 3.600 metros de altitude e empatou em 1-1 com o Bolívar. A gente vai dar uma olhada nos lances, mas na altitude é sempre muito difícil. É isso, né? O empate na altitude é quase uma vitória. É isso, é. O São Paulo, inclusive, é um time que geralmente tem dificuldade em jogar em La Paz, na Bolívia, com altitude. Todos os brasileiros têm, né? Mas São Paulo traz um bom resultado e tentar recuperar essa confiança para confirmar a classificação no Morumbi. Bora ver na partida de volta com o Bruno Rodrigues. E pela Copa Libertadores também tivemos um outro time brasileiro em campo e também ficou no empate nas oitavas de final da competição. Pois é, já esse não foi um bom resultado no empate sem gols do Fluminense, que jogou em casa, desperdiçou uma boa oportunidade de... Com o Bruno Rodrigues, hoje temos mais jogos. Exatamente, a gente tem jogos incluindo confrontos entre brasileiros por competições internacionais. Aqui a gente tem já no nosso telão, pela ida das oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño do Paraguai no Nubank Park às 19 horas, 7 da noite. E depois, mais tarde, esse que é um duelo muito aguardado, 9h30 da noite, nós temos o Cruzeiro recebendo o Flamengo no Mineirão. Essa partida aqui, muita expectativa, não só por ser um duelo entre brasileiros, mas por reunir duas das principais forças do futebol nacional hoje, né? O Flamengo, que é um candidato ao título da Libertadores, e o Cruzeiro, que está num bom momento na temporada com o técnico Arthur Jorge. Estaremos de olho e também estaremos de olho com o Bruno em outras partidas aqui na Sul-Americana, já em destaque na nossa tela. Exato, aqui outro duelo, né, entre brasileiros, mais pela Copa Sul-Americana, 7 da noite, então, em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques, o Red Bull Bragantino encara o Atlético Mineiro, claro, os dois times também sonhando, né, com o título da Sul-Americana, que é sempre uma boa forma de você também encerrar a temporada com uma conquista internacional, mais um duelo de brasileiros na noite de hoje. Bem, falamos de Libertadores, de Sul-Americana, agora vamos falar de Copa do Brasil com o Bruno. A CBF sorteou os confrontos das quartas de final da competição. Ontem falávamos sobre a expectativa para esse sorteio e o Bruno nos alertava. Podemos ter clássicos, inclusive. Exato. E teremos. Sim, teremos todos os clássicos possíveis que a gente tinha desse sorteio. Parecia totalmente improvável, né, Carol? Mas a gente vai ter 3 clássicos estaduais. A gente vai ver a arte na tela. O vencedor do clássico Grenal, né, do clássico gaúcho, a gente está vendo aí agora, vai enfrentar o ganhador do clássico mineiro, entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Do outro lado da chave, nós temos Vitória e Vasco, né, o único confronto dessas quartas de final, que não é um clássico regional, que vai pegar o vencedor de Santos e Palmeiras. Aí sim, mais um clássico, o clássico paulista. Os jogos de ida das quartas vão acontecer entre os dias 25 e 27 de agosto, as partidas de volta na semana seguinte, entre os dias 1º e 3 de setembro. Nesse ano, Carol, final da Copa do Brasil vai ser disputada em jogo único no dia 6 de dezembro, ainda sem palco definido, mas, claro, muita expectativa para ver quem vai estar nessa final depois desse monte de clássicos aqui. Tá aqui o chaveamento. E é sempre interessante, digamos assim, mais emocionante, talvez, a gente olhar para esses clássicos estaduais na competição. Com certeza. Bruno. Assim, para quem tá fora, Carol, para quem não é torcedor do Grêmio, do Inter, palmeirense, atleticano, ótimo. Adora. Você quer ver, exato, esses times aqui, eles vão dar a vida em campo, são clássicos regionais, então, para quem é neutro, isso aqui é o paraíso do futebol, né? Agora, para os torcedores envolvidos, claro, duelo de muita tensão. A gente tem alguns dos principais clássicos do país, né? Clubes que dividem os seus estados. É o caso de Atlético e Cruzeiro em Minas e é o caso principalmente do Rio Grande do Sul com o Grêmio e Inter. Muita expectativa para esses duelos. A gente tinha a possibilidade de 3 clássicos, teremos os 3. Vitória e Vasco estão sem tantos holofotes, mas também é um duelo interessante de ver porque o Vitória está num bom momento na temporada. E derrubou o Flamengo e o Atlético Paranaense nessa competição. Ou seja, está aí numa sequência de bons resultados. Exatamente. Vamos conferir então quem vai representar o estado. Né? Exato, pois etapa. Teremos representantes estaduais aí nessas semifinais e depois, quem sabe, na decisão da Copa do Brasil. Agora, Bruno, o sorteio trouxe uma preocupação a mais para o Santos, que a gente observava por aqui. Conta pra gente o que está acontecendo. Sim, Carol, além da rivalidade estadual, né, uma das maiores rivalidades aqui do nosso estado, entre Santos e Palmeiras, e o fato de o Santos enfrentar o atual líder do Campeonato Brasileiro, existe uma preocupação com a questão do gramado do Nubank Park. É um gramado sintético. Por isso, o Neymar passa a ser dúvida no Santos desde já. O atacante nunca atuou na casa do Palmeiras desde que houve a implementação desse gramado sintético.
Por outro lado, o Neymar chegou a enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV, que também tem o gramado sintético, né? Esse jogo aconteceu na temporada passada. É mais uma dúvida, né? Se o Neymar vai estar presente para essa partida ou não. Um duelo que é muito importante para o Santos no aspecto esportivo, também no aspecto financeiro, né? O Santos precisa de dinheiro e a Copa do Brasil dá essa possibilidade aos clubes, né? De arrecadar bastante ao avançar de fase. A gente lembra, o classificado nas quartas vai receber 9 milhões de reais só por atingir a semifinal. Olha. Então você tem esse aspecto financeiro que pesa muito. Seria muito ruim para o Santos, num duelo decisivo como esse, não poder contar com o seu principal jogador. Ou seja, ainda há uma dúvida com relação à presença de Neymar. Exatamente. E qual que por que a dúvida? Né? Uma questão física. Jogadores optam, às vezes, por não atuar na grama sintética, porque a grama sintética, ela gera um impacto diferente da grama natural. Nos ligamentos dos atletas, né? Existe uma diferença entre atuar nos dois tipos de gramado. Por isso, a preocupação da parte de alguns atletas. O Neymar é um desses atletas que não tem o costume de atuar no sintético. Vamos ver se para esse duelo, que, repito, é muito importante, o Santos vai poder contar com ele. Bem, vamos então acompanhar qual vai ser a solução aí do Santos com relação à presença ou não do Neymar. Ainda falando de futebol brasileiro, bora para aquela novela que terminou como o torcedor do Corinthians não queria. Exatamente, Carol. É a novela possível Memphis Depay. Renovação do contrato do Memphis Depay com o Corinthians, que não vai acontecer, né? O presidente corintiano Osmar Stabile bateu o martelo depois de ser muito pressionado por aliados políticos e desistiu de estender o vínculo com o holandês, né? A situação estava encaminhada entre as partes, tanto que o staff do Memphis aguardava o envio do contrato para assinatura desde o último sábado. Segundo o Corinthians, essa escolha foi tomada exclusivamente por razões financeiras e pela necessidade de preservar o equilíbrio das contas. O Memphis, que foi contratado em setembro de 2024, se tornou rapidamente um dos principais nomes do elenco, participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil na temporada passada, além da Supercopa no início do ano. Apesar dessa não renovação, o Corinthians ainda tem que pagar ao Memphis cerca de 80 milhões de reais, Carol. Isso referente a dívidas por bônus, né? Por, enfim, premiações e metas que ele alcançou. Pois é, o Corinthians coloca aí na mesa, é uma questão financeira, por isso não vamos renovar com o Memphis Depay. Mas o que diz o Memphis Depay? Pois é, o Memphis se pronunciou, né, na noite de ontem e disse estar, abre aspas, muito decepcionado. Fecha aspas, né? O Memphis disse numa publicação que havia um acordo para o clube, a gente está vendo aí no nosso site, na CNN Brasil, e esse acordo tinha sido aprovado pela diretoria, classificou a conduta do Corinthians como inaceitável. Ele ainda disse que foi e será, né, forçado a reagir com firmeza e que vai tomar as providências necessárias. Essas providências, muito provavelmente, Carol, vai levar o caso à justiça, né? Vai processar o Corinthians pelo não pagamento daquilo que foi acordado entre eles em termos de premiação. Manifestou nas redes sociais, foi ali ao X, depois publicou também no Instagram a sua insatisfação. Bruno, para a gente encerrar aqui nossa conversa, o que está por trás, no fim das contas, com relação a essa não renovação do Memphis Depay? Carol, é uma questão política, né? Como a gente falou anteriormente, o presidente Osmar Stabile estava muito pressionado por seus aliados para não renovar com o Memphis Depay. Por que ele tomou essa decisão? O Memphis é um atleta da gestão anterior. Então, entra essa coisa da vaidade, né, da gestão, de não querer manter no elenco, querer manter no time uma figura que era muito identificada com a gestão passada. Agora, Carol, a negociação chegou num ponto em que para o Memphis Depay era uma situação de ganha-ganha. Do jeito que ela foi conduzida, o Memphis, se ficasse, reforçava o vínculo com o torcedor, que gosta muito dele, inclusive ele poderia usar a cartada de que teve redução salarial, né, de que optou por ganhar menos do que o contrato anterior, e ele também tinha acordado com o Corinthians o congelamento da dívida, que seria paga na diluição dos salários. Agora que ele sai, o torcedor está bravo com a diretoria pela não manutenção de um jogador que é identificado. Ele, inclusive, veio ao Brasil para negociar. Então, pro Memphis hoje é uma situação em que quem sai vencendo nessa história, entre aspas, é ele. É o holandês. Inclusive porque ele já falou, vai tomar providências e tem uma dívida a receber. Seria uma dívida de 44 milhões de reais se ele optasse por renovar o contrato. Agora é uma dívida que, com a correção, já chega a 80 milhões. Então, para o Memphis,
uma situação muito confortável. Seria bom se ele ficasse e para ele saindo, ele ainda tem uma dívida a receber e sai com o carinho do torcedor, que está muito irritado com a diretoria do Corinthians. É isso, perde o Corinthians, irrita o torcedor e é esse o ambiente que a gente encontra no Timão. Bruno Rodrigues, a gente, claro, vai seguir acompanhando esses e outros destaques também do esporte com o Bruno. Valeu, até amanhã. Valeu, Carol, um bom dia a todos, bom dia para você também.